né, do evento. Então, para quem não conhece, eu sou o Diego, aqui do Departamento de Administração do PPGA, Diego Vieira. Lidero o grupo de pesquisa em governo e políticas públicas juntamente com a professora Jéssica Oliveira. Esse é um evento, o primeiro evento que a gente está fazendo junto com o Gealogs, né, representado aqui pela Bárbara, pela professora Patrícia, Caroline, mais gente aí. Então, quero dar boas-vindas a todos e a todas, quem está aqui presencialmente, quem está no online. Tá? Eu estou muito feliz com essa oportunidade. É um tema que eu acho bastante interessante. Eu trabalhei com análise de discurso na minha tese, um pedacinho, mas trabalhei. Na época do PPGA, não consegui encontrar alguém que me ajudasse. Meu orientador falou: Diego, então se vira. Aí eu bati lá na porta da linguística, conheci as duas professoras, né, as Vivianes, e aprendi um pouquinho, enfim, deu certo. Tá? Então, estou muito feliz. A gente organizou, então, momentos de fala, né? Vai ter um momento de fala da Bárbara, um momento de fala da Ana, e depois a gente abre uma discussão. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Jéssica, depois para a professora Patrícia também, né? Representando os diálogos, fazer um comentário inicial. Vamos lá, gente. Só complementar o que o Diego disse e agradecer mesmo a disponibilidade da professora Bárbara Novaes, que eu sei que agora a agenda dela está bem complicada. Agradecer também a Ana Luísa, que se disponibilizou a vir aqui conversar. A gente recebeu essa demanda do próprio grupo de pesquisa, então foi um pedido para... a gente poderia fazer mais reuniões sobre procedimentos metodológicos, sobre procedimentos quali, quant, então a gente vem trazendo a partir de uma solicitação do grupo, porque muitas vezes a gente não tem acesso, como o professor Diego disse, durante a nossa trajetória, a todos esses métodos. Então, conversar com quem aplicou durante tese, mestrado, faz toda a diferença, e eu agradeço muito vocês estarem aqui hoje. Professora Patrícia. Seu áudio está desligado. Boa tarde a todos e todas que estão aí ao vivo, presencial, online, e também os que vão assistir o vídeo depois, né? Que a gente vai divulgar. E primeiro quero agradecer ao professor Diego e a Jéssica por essa parceria, né? A gente no Diálogos tem feito esses encontros abertos. O ano passado foi todinho de ferramentas metodológicas e para auxílio à escrita científica, que inclusive faz parte de um projeto de extensão. Inclusive a gente poderia ver para incluir vocês nesse projeto, né, gente? Acho que seria bacana. E, assim, é um prazer. Estava em São Paulo semana passada, participando dos divisionais da AMPAD, no EMA, CIT e NPq. Encontrei uma professora da Bahia, Universidade Estadual de Bahia. Ela olhou para mim e falou assim: você é a professora Patrícia do Diálogos? Eu falei: sou. Dela: professora, muito obrigada, eu assisto todas as oficinas que vocês fazem de capacitação metodológica, nossa, ajuda muito, porque lá a gente não tem tantos eventos, então, assim, eu acho que é bem bacana fazer esse tipo de evento e abrir, né, para a comunidade em geral. A gente vê aqui os pós-graduandos, principalmente, têm muita sede de aprender, né, e isso que o professor Diego falou, análise de discurso é outro mundo. Eu, inclusive, não domino, eu faço mais análise de conteúdo, então, com certeza, vou aprender muito com a Bárbara e a Ana Luísa. A Ana Luísa foi minha aluna de graduação, então, prazer vê-la aí já como professora, com mestrado concluído. Então, obrigada, gente, pela parceria. Estamos juntos e teremos mais, né? Em breve, já vou aproveitar e fazer o convite. Mês que vem, a gente vai ter um sobre oportunidades de pós-doc, né? E daí a gente pode fazer em parceria também com vocês. Um abração e bom evento, boa palestra para as meninas. Obrigado. Vamos lá, então, gente? Vamos, você quer? Acho que pode ser, né? Uhum. Eu vou clicar aqui em compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela e vocês dizem se está dando certo, tá? Se está no modo apresentação ou não. Vocês estão vendo, gente? Sim.
Tá, e aí vê se fica agora no modo apresentação. Não. Vocês compartilharam a tela ou a janela, gente? Porque quando compartilha a janela, normalmente acontece isso. Acho que vai ter que compartilhar a tela, que daí ela vai, só que aí não consegue mexer em outras coisas, né, no computador. Como é que é, então? Espera aí. Aí vem aqui. Compartilhar. Aí coloca a tela cheia. Isso. Aí clica na tela cheia. Cada hora também a gente vai mudando, né? Aí eu venho para cá. Isso. Foi? Foi? Confirmado? Acho que sim, né? Não, Pessoal... não foi. Está ainda no de apresentação. Oi, eu já não sei. Qualquer coisa é testando, gente. Testando. Deixa compartilhada a tela e deixa já em modo apresentação e só compartilha a janela de apresentação. Não tem como, Jéssica, não tá dando para fazer. É isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui já tá salvo aqui, né? Tá em algum lugar? Que eu vou fechar de novo. Então tá, vou só fechar de novo, que a gente faz tudo do início. É o computador da sala? Uhum. Acho que tem Linux, né? O Linux é ruim. Ah, permitiu. Não é que seja, eu não sei usar. Mas ele é um pouquinho mais difícil mesmo. Eu que tava pedindo então. Aqui, esse aqui, né? Isso. E agora? Não, ainda não. Vê se no exibir tem modo leitura. Pode ser uma solução. Modo leitura? Lá em cima em exibir. Que no PowerPoint é assim. Aqui. Modo leitura, gente, normal. Calma aí, se vocês verem. Mas assim, dá para ler, né, gente? Dá para ler. Mas assim, ó. Se vocês quiserem mandar para mim, eu fica posso os compartilhar. Fica os pequenininhos do lado, mas tá perfeito. Acho que vai ter que ser. Tá um tamanho bom, inclusive, eu acho que. Eu acho que pode ser também por causa do Teams, acho que é isso, porque o Teams não tá indo. Eu acho que é mais. Dessa forma, né? É bom que Vocês não têm PDF, não? vocês vão ver quando for acabar. Tá na listinha aqui, não fica aquela expectativa. Gente, boa noite, boa tarde, noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da professora Bárbara e da Jéssica, do professor Diego, da professora Patrícia. A nossa ideia é dividir em duas apresentações. Eu faço uma parte introdutória sobre os estudos organizacionais, mais para contextualização, e aí 15 minutinhos. E aí a Bárbara adentra com a análise do discurso propriamente dita. E aí, um pensamento intrusivo que pode estar na cabeça de vocês é: poxa, eu vim para a apresentação de análise do discurso, vou ter que ouvir 15 minutos sobre estudos organizacionais? Estudos organizacionais é qualquer estudo, né? Em administração, uma vez que é um estudo dentro da organização, correto? Incorreto, gente. Estudos organizacionais, segundo o professor Michel Tiolan, pai da pesquisação no Brasil, ele se constitui em uma área de pesquisa específica sobre organizações, suas características culturais, econômicas, políticas, sociais e seus efeitos sobre os indivíduos e grupos que as compõem ou que interagem. Deixa eu abrir aqui que eu vou seguir as anotações também. Ou que interagem com essa organização, tá? Então, ela vai estar voltada a analisar como que aplicações de princípios organizacionais, como o exercício do poder dentro da organização, regulação, discriminação, enfim. Como que todas as atitudes, né, que a gente tem gerenciais dentro das organizações vão influenciar
os indivíduos e os grupos que compõem essas organizações ou que têm qualquer relação com elas. E daí, só pela definição, pela própria definição de estudos organizacionais, a gente percebe que é uma área de estudo que não vai se limitar ao lado prescritivo da gestão, que permanece majoritariamente norteada pela busca de lucratividade, razão custo-benefício, que é o que a gente vê hoje em dia na literatura mainstream, vamos colocar assim, né, da administração. Então, essa literatura ela vai estar muito voltada a aspectos como efetividade, eficiência organizacional, enfim, desempenho organizacional como um todo. E isso é algum problema? Não necessariamente. Só que, em geral, estudos prescritivos e descritivos da administração, eles não conseguem captar, não conseguem acessar lutas por posicionamento ideológico que ocorrem dentro das organizações, não conseguem captar desdobramentos simbólicos que ocorrem dentro das organizações, então não conseguem captar como que a evolução das tecnologias, enfim, influenciam os níveis de estresse dos indivíduos, o sofrimento psíquico do indivíduo, níveis de suicídio, enfim. Em geral, eles não alcançam esse tipo de situação, que segundo, né, os estudos organizacionais, algo primordial ao se fazer uma análise do discurso. Então, isto posto, a gente consegue verificar que a maior parte dos estudos organizacionais vão possuir uma perspectiva crítica, tá? A perspectiva crítica na administração surgiu principalmente a partir da década de 70, a nível mundial, e da década de 90 aqui no Brasil. E aí, gente, atenção, né? Isso não significa dizer que até 1969 não existia nenhum estudo crítico, né? Tá tranquilo, tá favorável. Não, existiam. Mas não existiam como algo substancial em termos de pesquisa, tá? Então, como algo substancial surge principalmente a partir da década de 70 e no Brasil a partir da década de 90 devido à globalização, muitas empresas estrangeiras vieram para cá e trouxeram essa, principalmente cultura da diversidade, enfim. Vai ficar desconfigurado, né? Porque não tá em tela cheia, mas dá para ler, né? Então, os estudos críticos em administração, em geral, eles vão expor as faces ocultas, as estruturas de controle e de dominação e as desigualdades nas organizações. Esses estudos buscam questionar permanentemente a racionalidade das teorias tradicionais e mostrar que as coisas não são necessariamente aquilo que aparentam ser no âmbito da gestão. Eles vão favorecer a reflexão, o questionamento e a renovação de situações e estruturas que impedem o desenvolvimento da autonomia do trabalhador e da responsabilidade social das pessoas. Eles visam uma crítica parcial, temporária e localizada no âmbito de práticas, teorias e discursos que emergem no cotidiano das organizações. E aqui é importante a gente pontuar o seguinte: por que é parcial, temporária e localizada? Primeiro, porque dentro dos estudos críticos, dentro da abordagem crítica, a gente vai ter N abordagens. Então, não vai haver uma crítica universal e generalizante. Inclusive, vão ter estudos que se contradizem, não contradizem, né? Mas perspectivas teóricas que destoam e discordam entre si. E parcial, temporário e localizado, gente, por quê? Porque se vamos colocar uma pesquisa lá da década de 70, uma empresa, uma organização lá da década de 70. Os meios de controle, as relações de poder ali existentes vão evoluindo, né? Vão mudando no decorrer do tempo. Então, obviamente, os estudos críticos também, né? Então, se antes, um exemplo, se antes a gente tinha uma linha de montagem, lá, Fordista, igual o filme do Chaplin, e que você precisava de um gerente ali conferindo se a pessoa realmente está fazendo trabalho, marcando horário, aquela cena, né? Que ele vai ao banheiro e aparece lá, bora, já deu tempo.
lá na década de 20, 30 e bolinha, hoje em dia a gente dificilmente vai ver isso numa fábrica. Quais são as formas de controle de relação de poder hoje em dia? Vão ser muitas, né? A gente vai ter câmeras, a gente vai ter o poder panóptico, então os colegas ali olhando, a gente vai ter a autogestão, né? Ah, não vou dar atestado porque eu consigo trabalhar doente, enfim. Nessas formas de lidar com a gestão vão mudando com o passar do tempo, e por isso a crítica tem que ser temporária e localizada. E aí, outro pensamento intrusivo que pode estar na cabeça de vocês é o seguinte: então pronto. Então vai ser o estudo crítico é contra o capitalismo. Abaixo o capitalismo, acabou, não vai ter administração, não pode mais pensar em lucro, não pode mais... Pode, gente, tá? Nem todo estudo crítico, isso aí há controvérsias. O professor Marcos pode estar nervoso comigo, mas nem todo estudo crítico vai ser contra, necessariamente, vai ser a favor do fim do capitalismo, vai ser contra as organizações capitalistas. Então, tem uma corrente, o Critical Management Studies, por exemplo, vai tentar só atenuar ali, né, que a gente fala do gerente bonzinho. Ele vai tentar melhorar ali, na medida do possível, a qualidade de vida dos trabalhadores, enfim, tá? Só para a gente deixar marcado. E aí vem a pergunta, né? O que é ser crítico para os estudos críticos em administração? Então, se eu estou estudando, eu estou fazendo um estudo de logística, me corrijam aí, eu não entendo muita coisa de logística, mas eu identifiquei lá um processo que está errado. Não que está errado, mas que está gerando, sei lá, desperdício, está ineficiente dentro da empresa. E aí eu vou criticar. Eu falar, está errado, tem que mudar, não. Essa é a minha crítica. Faz do meu estudo um estudo crítico? Não. Tá? Então, o fato de criticar algo, apontar algum aspecto negligenciado, presente ali na abordagem funcionalista, não torna o seu estudo um estudo crítico. Tá? Então, não confundam. O que torna um estudo crítico, né? O que faz da abordagem crítica? Primeiro, promulgar uma visão desnaturalizada da administração. Como assim uma visão desnaturalizada, gente? Em geral, as formações sociais, elas são abstraídas do contexto decisório, de um arranjo evidente. Aliás, ela é dada como um arranjo evidente, natural. Então, se na minha empresa existe um gerente que manda no subordinado e o processo é assim, é porque está dado, né? A gente só trabalha a partir disso. Então, para ser crítico, a gente vai ter que procurar desnaturalizar esse processo, entender que toda e qualquer ação dentro de uma organização faz parte do processo decisório, tá? Então, não é assim porque é algo dado, é assim porque alguém tomou uma decisão e por isso é assim. Então, a nossa sociedade atual vive em torno do mercado, não é porque é assim porque Deus quis. São decisões tomadas no dia a dia, ou principalmente no dia a dia organizacional, que fazem com que a gente não produza mais mercadorias, né? Segundo ponto, as intenções dos estudos de abordagem crítica têm que ser desvinculadas da performance. Então, segundo slide, né, que a gente viu. A intenção do seu estudo não pode ser promover a melhoria do desempenho da organização, senão não vai ser uma abordagem crítica. E qual vai ser, então, a intenção desse estudo, se não promover a melhoria do desempenho? Promover um ideal emancipatório, tá? Do trabalhador ou, no caso dos estudos organizacionais, das pessoas que estão recebendo as ações da organização. Então, ao invés de focar na melhoria da performance econômica, a gente vai focar numa mudança pessoal, seja ela coletiva, enfim, essa mudança progressiva nos hábitos que vão impedir o desenvolvimento humano, ou ambiental, ou social, enfim, dentro das organizações. E aí a gente, como eu falei, como não é universalizante, a gente não vai falar abordagem crítica, mas abordagens críticas, diferentes abordagens. Essas abordagens vão proporcionar novas formas de ver e se trabalhar nas organizações, percebendo como elas se inserem e influenciam o contexto social, possibilitando uma visão de mundo mais crítica e com possibilidade emancipatória. Esses autores que eu peguei, o
Teivel e Al-Kadipani, eles vão mapear e dividir as abordagens críticas nos estudos organizacionais em 3 grandes grupos. Segundo ele, essas abordagens vão beber, né, das tradições modernistas, ou seja, vão se basear muito nas ideias marxistas, nas ideias da Escola de Frankfurt, então teoria crítica, primeira, segunda, terceira geração. O segundo grupo, nas tradições pós-analíticas ou pós-modernas, então Foucault, a Bárbara vai falar um pouco, né, na análise do discurso Foucaultiana, teoria queer, enfim, teorias pós-estruturalistas, e abordagens que bebem das correntes feministas, então gênero, né, muito estudado dentro desses estudos. E aí, correntes transfeministas, feminismos de primeira, segunda, N gerações. Macro questões, né, em geral, o que esses estudos buscam? Eles têm a ênfase na centralidade do trabalho, processo, relações de trabalho, divisão do trabalho, gestão do processo de trabalho, contemplando múltiplas disciplinas. Então, em geral, gente, estudos organizacionais vão caminhar ali de modo multidisciplinar. Então, vai adentrar na sociologia clínica, psicologia, até biologia e administração. Formas democráticas de gestão, autogestão social, organizações coletivistas de trabalho, análise sobre Estado, poder e classes sociais. E elas assumem o compromisso histórico com a denúncia da repressão, do controle, da exploração, baseada na convicção de que uma sociedade igualitária é a única alternativa para que se estabeleçam os fundamentos da justiça, da liberdade e da democracia. Para isso, elas adentram muito, né, temáticas muito comuns desses estudos. Envolvem desigualdade, poder, gênero, diversidade, como que esses contextos sociais e políticos que permeiam esses temas vão afetar as práticas de gestão e como eles são afetados pela prática de gestão. E, metodologicamente, do ponto de vista metodológico, os estudos organizacionais rompem em grande parte, e aqui, gente, sempre em grande parte, porque a gente não está excluindo, né? Então, então é impossível eu dizer que meu estudo organizacional, sei lá, é impossível fazer um estudo organizacional com abordagem quantitativa? Não, não é impossível, só não é comum, tá? Então, em grande parte, ele vai romper com o padrão positivista moderno da investigação científica, centrado em observação, objetividade, experimento, comprovação de hipótese, neutralização da subjetividade do pesquisador e separação dos valores. Como uma das formas é por meio da análise do discurso, que eu deixo com a professora Bárbara. Acredito que os slides vão ser compartilhados, né, com vocês. Eu trouxe as referências e passo a palavra para a professora Bárbara. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, participar desse momento de conhecimento, de troca. Espero contribuir muito aqui com vocês sobre a análise do discurso, a partir de um trabalho, né, que foi realizado aí, tanto no mestrado quanto no doutorado aqui na UNB. Desde já agradeço muito toda a aprendizagem que eu tive na UNB com o professor Marcos, com os professores também da linguística, que eu vou citá-las, né, logo. E antes de dar prosseguimento, agradecer a Ana também por essa introdução e dizer que só volta mais um slide aí, Ana, por favor. Esse artigo, das referências, esse artigo do professor José Henrique Farias, Teoria Crítica em Estudos Organizacionais no Brasil, o Estado da Arte, ele traz uma visão geral, né, sobre a teoria crítica, sobre os estudos com um olhar crítico, com uma abordagem crítica, trazendo todas essas ponderações, então fica como uma indicação aí de leitura complementar também. E tem professores, né, quando a gente fala de organizações, o Heloísio Mouri, ele fala mesmo em um dos artigos dele, numa abordagem construcionista, que as organizações precisam ser entendidas como processos de organizing, ou seja, você pode só trocar com a Ana Luísa, porque parece um online, o seu som está um pouco longe, tá? Por isso, eu preciso sair, vamos para lá. Esses processos de organizing, né, de organização, eles mostram para a gente que as organizações elas estão constantemente em movimento de organização.
né? Então, não são estruturas fechadas, não são estruturas, né? São processos dinâmicos de organização e que nesses processos de organização, não só a cultura organizacional é moldada, os comportamentos também, no modo de ser e agir das pessoas, né? Então, essa visão que nós temos, que nós trazemos em relação ao olhar crítico, é justamente para a gente entender como que as relações de poder perpassam essas formas organizacionais, né? Moldando esses comportamentos dentro do contexto, de modo a canalizar as energias das pessoas para o contexto das organizações, né? Ou seja, de todo modo, para que as pessoas executem da melhor forma possível ali o trabalho. E a preocupação que a gente precisa falar muito quando a gente fala de estudos organizacionais é que a gestão ela é necessária. A gente precisa da gestão na logística, a gente precisa da gestão no marketing, na gestão de pessoas, em todos os espaços, em todos os momentos. Mas o excesso da gestão, né, o autor Van Sanger fala isso para a gente, o excesso da gestão que é doentio, né? Que é justamente quando há um excesso de poder, de controle, de dominação, de relações de trabalho que se tornam precarizadas, que impactam a saúde, que impactam o bem-estar, a qualidade de vida do indivíduo dentro do contexto organizacional. E pensando tudo isso, né, falando para vocês aí sobre a análise do discurso, né? Inicialmente eu vou falar uma contextualização, vou focar no que eu fiz no meu mestrado, que foi utilizando a visão de Fairclough, e a segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre a visão de Foucault, que é também, os dois analisam poder sob uma ótica diferente, certo? Então, historicamente falando, né, se a gente pensar os estudos do discurso, eles começaram a ser desenvolvidos na França desde meados ali de 1960, quando a análise do discurso ela ainda nem tinha uma abordagem crítica, né? Então, teve ali os precursores que falavam dessa abordagem, tinha muito um olhar marxista nessa época, e a partir ali do final dos anos 80 para início dos anos 90, que começa a aparecer essa vertente anglo-saxã aí, com um olhar mais voltado para uma análise gramatical e uma análise textual. E aí tem os principais autores que estão projetados aí daquela época, né? Com destaque aí para Fairclough, que ele é indicado como o principal expoente dessa vertente crítica, né? E aí uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer para vocês, para a gente aprofundar aí na visão do Fairclough especificamente, é como que ele interpreta o discurso, né? É bom dizer que tanto essas noções de discurso, poder, ideologia, silêncios, ela tem uma visão em Fairclough e ela tem uma visão diferente em Foucault. E nós vamos tentar fazer essa análise dos dois modos. Então, para Fairclough, o que é discurso para ele, né? É qualquer tipo de discurso. Discurso seria só essa minha fala aqui com vocês? Né? Não. Discurso, ele é falado, ele é escrito, ele é a própria imagem. Então, eu sou o discurso, né? O modo como eu me apresento é um discurso, enfim. E o discurso é toda a nossa prática social. Não é um texto isolado em si que nós vamos analisar, né? É todo momento de prática, de certo modo. Vou dar um exemplo. Um evento policial, né? Na hora que a pessoa vai, de alguma forma, descrever e escrever sobre esse evento. Eu posso colocar na manchete, por exemplo, assim, aconteceu uma ação policial, um crime, a pessoa envolvida, vista como delinquente, enfim. Se a Ana escrever, ela passou ali pelo mesmo evento, pelo mesmo episódio, ela vai escrever a manchete ali. Ela pode escrever de um outro modo, uma outra leitura, né? Então, o discurso está muito associado ao modo como a gente representa o mundo. Então, ao modo como o indivíduo se coloca nessas posições, certo? Passando aí para a segunda pergunta, por que análise crítica do discurso? Qual é o significado da crítica, né? A gente faz análise crítica justamente para a gente perceber os problemas sociais que estão relacionados ao poder e ao controle e à dominação nas relações de trabalho. E como que o poder é visto, né, dentro da análise do discurso? É um poder que é considerado, na visão de Fairclough, as relações assimétricas de poder, né?
mas relações assimétricas que, a partir do momento que se luta, você consegue, de alguma forma, vivenciar uma mudança social. Então, há uma instabilidade no sentido quando se fala, por exemplo, de hegemonia do poder, certo? A próxima pergunta. Como que a ideologia ela perpassa a perspectiva crítica, né? Então, a ideologia, gente, desvelar a ideologia para Fairclough é algo que está nas entrelinhas, por assim dizer, discursivas, né? É um passo justamente para a gente superar essas relações assimétricas de poder, de modo a alcançar ideais de emancipação, né? A próxima pergunta: podemos aplicar a análise crítica do discurso com olhar apenas para o discurso do sujeito, sem a gente interligar, por exemplo, com o contexto histórico, né, com as teorias diversas? Não, de modo nenhum, né? O discurso, ele está sempre localizado, né? A gente precisa estar pensando sempre o indivíduo, as relações desse indivíduo a nível coletivo e as relações desse indivíduo dentro de um contexto social, econômico, enfim, né? Uma outra pergunta que é importante, né? Já que a gente está falando um pouquinho dessa aplicação metodológica também. Se eu vou fazer um estudo com análise crítica do discurso, eu vou pegar uma seção ali na metodologia e vou escrever na análise do discurso somente ali? Não, a análise do discurso é uma abordagem teórica metodológica, então ela perpassa todo o seu estudo. Não é ali na metodologia que eu vou somente escrever. Se eu estou falando de poder, de relações de controle, de discurso, né? Se eu estou falando, nesse caso aqui do Fairclough, de ideologia, todos esses conceitos, eles precisam estar no embasamento teórico do meu trabalho, por assim dizer, né? E falando em termos metodológicos, preocupações que a gente precisa ter também, com questões ontológicas, né? Por exemplo, se a gente fala do mundo social do trabalho, o que constitui esse mundo social do trabalho? Né? O que a gente pretende investigar nesse mundo social do trabalho? Questões epistemológicas. Qual é a lente teórica que você quer analisar no seu trabalho? Como que você vai gerar conhecimento a partir da lente teórica que você vai utilizar, certo? E as questões metodológicas também. Como que você vai gerar dados? Como que você vai coletar esses dados? Como que você vai analisar? Inclusive, existem muitas particularidades na análise do discurso que você precisa ter ciência desde o momento que você vai para o campo. Por quê? O modo como você, no momento da entrevista, né, se coloca à frente do seu entrevistado ali como pesquisador, você precisa perceber todos os sinais discursivos que essa pessoa está passando para ti no momento de uma resposta, né? Se ela se emociona, chora, enfim, se coça a cabeça ali gerando alguma dúvida, se coloca uma mão de preocupação, tudo isso é discursivo, tudo isso é leitura do pesquisador, né? Inclusive o tom de voz, isso tudo é levado em conta. Se a pessoa, né, coloca um tom de voz mais elevado ou mais baixo, até no momento da transcrição, tudo isso na análise de discurso a gente precisa ficar assim com pontos de atenção, certo? Até aqui tudo bem? Tá dando para compreender? O pessoal que está online? Então, o discurso, ele é modo de ação, ele é modo de representação, né? De representação de classes, de relações sociais, de identidades. Ele é modo de significação, ou seja, ele constitui e ele constrói também o mundo em termos de significado. E ele também existe uma relação, né, dialética, que isso é algo que chama atenção na teoria do Fairclough. Porque, se vocês me falarem assim, qual é o brilho, né, como diz a professora Gisela Demo, da originalidade do pensamento do Fairclough, né? Porque ele vê, né, a teoria dele como algo dialético, ou seja, o discurso ele tanto é moldado pela estrutura social, quanto ele também é constitutivo da estrutura social. Então, a análise profunda do discurso, ela tem que contemplar justamente isso, se a gente quer falar, né, a partir do Fairclough, em transformação social, em mudança social, que é como ele fecha o pensamento, né? E aqui, pensem bem, nós estamos falando do Fairclough a partir do discurso moldado por uma estrutura, né? Um poder arraigado, por assim dizer, um poder que muitas vezes está presente ali no não dito, né? Já no Foucault, nós vamos mudar um pouquinho essa análise. Então, todo o discurso, né? Assim, a originalidade do pensamento dele, enfim,
todo discurso, ele desempenha também, Fairclough, algumas metafunções, né, que elas são simultâneas, ou seja, ele diz que tudo isso é inerente a qualquer discurso. E quais são essas funções do discurso? A função ideacional, ou seja, todo texto ele vai gerar conhecimento e crença, ou seja, todo discurso vai gerar conhecimento e crença. Essa é a função ideacional do discurso. O discurso também tem a função interpessoal. O discurso com a função interpessoal, ele quer dizer para a gente que as nossas funções na linguagem, elas serão representadas e negociadas. Ou seja, haverá identidades sociais e relações sociais que serão estabelecidas por via do discurso. O discurso também desempenha a função textual. Textual é porque nós fazemos uso de uma linguagem. Então, a linguagem, ela é texto, né? E esse texto nós utilizamos para criar tanto as nossas práticas discursivas, o que a gente fala, né? O que a gente nomeia, assim como as nossas práticas sociais, que a gente executa, certo? Até aqui tudo bem? Um detalhe da pesquisa do Fairclough, né, que ele traz para a gente, é essa análise tridimensional. Ou seja, ele vê qualquer evento discursivo, qualquer discurso, né, como simultaneamente um texto, uma prática discursiva e uma prática social. No momento que a gente faz a análise, a gente não consegue dissociar. Mas o livro do Fairclough, ele é muito metodológico. E essa metodologia que ele apresenta para a gente é uma metodologia, de certo modo, ilusória, uma divisão só para a gente se orientar ali no momento de fazer a pesquisa, porque não tem como dissociar, né? O discurso é tudo isso. E quais são, né, assim, dentro da análise tridimensional dele, quais são os pontos que ele chama a atenção, né? A análise textual, que é justamente o primeiro ponto ali que coloca, né, como texto, que pode ser chamado também como descrição. A análise da prática discursiva, que é a análise do texto da interação, por assim dizer, ou seja, é como o texto é produzido, como o texto é distribuído, né, como o texto é consumido, interpretado. Então, é a forma como nós vamos nos embasar para a gente, inclusive, analisar as nossas práticas sociais em relação às estruturas sociais. Certo? Não, acho que é esse aí mesmo. Eu estou na visão tridimensional. Estou usando esse aí mesmo. Obrigada. E aí, a análise da prática discursiva, ela também envolve o estudo, né, da intertextualidade, da interdiscursividade, envolve também analisar aspectos discursivos e não discursivos, como, por exemplo, o gênero discursivo. Nós estamos aqui dentro da academia. Qual é o nosso gênero discursivo? Como é o modo que nós usamos para agir e interagir aqui dentro da academia? É um gênero acadêmico, né? Qual é o discurso que nós utilizamos dentro da academia? É um discurso formal, muito pautado aí, por exemplo, em normas de ABNT, APA, né? E qual é o estilo que nós, enquanto professores, acadêmicos, utilizamos também dentro da academia, né? A maneira como a gente identifica tanto a si como as outras pessoas. Qual é o estilo utilizado? Então, estilo entre professores, acadêmicos, enfim. E o terceiro ponto aí que ele traz para a gente, que é a prática social, né? Ela vai cuidar justamente da análise social, de como tudo isso, né, texto e prática discursiva, moldam o nosso modo de ser e agir na sociedade. E é nesse ponto aqui, quando ele fala de prática social, que ele discute a questão de ideologia e de poder, né, dentro das relações de trabalho, por exemplo, né? E aí nós vamos agora para alguns pontos de atenção dentro da análise do Fairclough. Fairclough, ele não separa textos dos contextos discursivos, sociais, para pensar, por exemplo, os problemas, né? As questões de poder e ideologia
podem aparecer em todas as dimensões, por mais que dá uma ênfase maior ali quando a gente vai analisar a prática social. O autor, ele não fala sozinho, tendo em vista as intertextualidades, né? Fairclough, ele acredita na mudança discursiva, isso é muito importante. Na mudança discursiva, na mudança social, na mudança cultural, né? O discurso é um meio de luta para isso. Só que é importante lembrar que a luta, ela sempre existe, porque sempre vai existir barreiras no discurso, né? As barreiras que vão impedir novos discursos, novas gramáticas morais, por assim dizer, né? Então, é desse modo, né, que o autor ele busca compreender, busca mostrar a partir de uma perspectiva crítica os caminhos não óbvios pelos quais a linguagem é modada por relações tanto de ideologia, quanto de controle, quanto de poder, quanto de hegemonia também. Até aqui tudo bem, gente? E os pontos de cuidado, na hora que a gente for utilizar também a análise do discurso segundo a visão do Fairclough, é que a gente precisa ter um cuidado para não ser reducionista ao utilizar a abordagem. De você dar um foco, por exemplo, na análise textual, ou você dar um foco na análise da prática discursiva, né? Enfim, você tem que pensar todas as funções que ele fala da linguagem, as metas-funções da linguagem, as representações, as identificações, né, o modo de ser e agir por meio da linguagem, e você tem que olhar todas essas questões textuais, né, discursivas e sociais. Então, utilizar a análise do discurso do Fairclough tem que ter coerência também com o estudo, né, é algo que é muito importante. Importante também lembrar que é uma análise exclusiva do autor. Eu fiz uma pesquisa, utilizei Fairclough. Se a Ana tivesse feito a mesma pesquisa, com os mesmos objetivos, utilizando Fairclough e operacionalizando, por exemplo, essa análise discursiva, seria totalmente diferente. Ela poderia analisar, né, pontos específicos ali, focos específicos, se apropriar de focos específicos na metodologia, que traria para ela aí novos caminhos de análise, né? Enfim. Por isso que é importante, enquanto pesquisadores que somos, nós estudarmos, né, as teorias, estudarmos as metodologias e traçarmos, diante do que a gente tem, né, que os autores trazem para a gente, os nossos percursos teóricos, metodológicos e didáticos, pedagógicos, né? Desde a nossa definição de corpus de análise, a nossa codificação, a nossa seleção das amostras, desde a focalização, por exemplo, dos pontos críticos, e até mesmo ao traçar os caminhos reais ali para a análise. E, ao final, é importante também a gente se mostrar na pesquisa, né? Em termos de posicionalidade, que é até um conceito da antropologia também, que é no sentido de você refletir criticamente sobre a sua própria análise a partir das limitações do seu olhar, né? Do seu olhar perante aquele estudo. Vamos supor, eu faço um estudo com magistrados, mas eu não sou uma magistrada, eu sou uma advogada, né? Um estudo de gênero, enfim, eu posiciono o meu lugar naquele estudo a partir daquela visão limitada que eu tenho por não ser uma magistrada, por exemplo, certo? Então, todos esses cuidados a gente precisa ter também na análise do discurso. Até aqui, tudo bem? Como estamos de tempo? Como a Ana falou, menos tempo, né, do que tinha programado, pode utilizar? Então, vamos. Eu vou só falar basicamente para vocês, assim, o que foi feito na dissertação, né? Na minha dissertação específica. Eu busquei analisar, na minha dissertação, o discurso gerencial no controle de docentes em instituições do ensino superior privadas. Então, eu pretendi verificar ali características do poder gerencialista e indivíduos que influenciam na produção do discurso, de modo a apreender os mecanismos de sua promoção nas organizações pesquisadas, além de compreender como os gerentes simbolizam e subjetivam o papel gerencial exercido no âmbito da ideologia gerencialista em instituições de ensino superior privadas. Ou seja, eu analisei o controle de docentes em instituições privadas. E para isso, eu pesquisei com 12 gerentes em instituições privadas. Gerentes, quando eu digo de instituições privadas, são coordenadores de curso, diretor-geral das instituições,
né? Pessoas que ocupam esse cargo de gestão diretamente com docentes. E aí, eu busquei analisar, né, a partir dos relatos dos entrevistados e das entrevistadas, quando eu falo, por exemplo, da questão de texto a partir da lente do Fairclough, eu busquei identificar possíveis estruturas ideológicas do discurso, nas falas, né, nos trechos. Em termos de prática discursiva, eu busquei identificar pistas e recursos utilizados pelos gerentes para interpretar as realidades sociais. Ou seja, o que eles me davam ali de pistas que eles utilizam, né, no seu modo de atuação, nas suas práticas sociais, mas que é algo discursivo, de certo modo, para canalizar a energia total do docente para a prática do trabalho, a prática social. E depois eu analisei como as práticas sociais constroem e são construídas pelas práticas discursivas a partir de elementos da vida social dos gerentes. De que modo o texto, né, o discurso dos gerentes professados nas entrevistas se reveste, por exemplo, de ideologias, controle, poder, e quais são os efeitos sociais que esses textos sugerem. Esse trabalho, gente, eu vou passar para vocês apenas uma fala, para a gente tentar, de alguma forma, otimizar o nosso tempo também. Mas ele já está publicado, né, na biblioteca virtual aí da UNB, pelo meu nome, Bárbara Novaes Medeiros. Quem quiser baixar, né, minha dissertação, tese, pode ficar à vontade. E aí, por exemplo, nesse trecho específico, fala um pouquinho sobre a análise da produção do discurso. E fala assim, no momento da contratação, né, esse entrevistado 7 falou assim com a gente, no momento da contratação, eu falo com cada professor que eu contratei, e foram todos, eu falo, olha, neste momento, quem está te contratando sou eu, a partir de agora, quem se demite é você. Então, eu não vou te demitir por motivo qualquer, eu só vou te demitir se você fizer por onde. Se você for um bom professor, se você não for um bom professor, se você não tiver dedicação, não tiver compromisso, não sou eu que estou te demitindo. É você que está saindo. Então, na verdade, eu só tenho a função de te admitir. A demissão, na verdade, é apenas um comunicado pelo seu mal feito. Não sou eu que vou te demitir. E aqui, a análise desse trecho, né, bem interessante, porque esse entrevistado ele vai narrando a prática social dele ali no momento da contratação de um docente, a partir de um gênero conversacional. Aqui ele está narrando para mim uma conversa. Ele está utilizando o vocabulário informal, ele está estabelecendo relações sociais de parceria com esse docente, esperando uma confiabilidade, uma atuação, né, de sucesso aí no futuro, enfim. E, de certo modo, ele tenta ali uma omissão sutil do comportamento dele, a partir do momento que ele coloca a responsabilidade pela permanência dentro da IES nas mãos do próprio docente, né? Então, existe uma força no enunciado dele para alcançar o imaginário desse docente, né? Na promessa de contratação, ou seja, quem está te contratando sou eu, né? O individualismo, o culto à excelência, ao desempenho, também são características do poder gerencialista e estão presentes nessa frase, né? Especialmente quando ele fala a responsabilização é sua, é única, sua, né? O eto gerencialista do comportamento também desse gerente é muito forte, porque reforça uma posição de comando, né, que ele assume na IES, e que ele assume desde o momento ali da contratação, né? Deixa-me ver o que mais. Também é possível perceber nesse trecho uma relação ideológica, né, e de poder que vem aí do efeito social da culpabilização do docente pela não realização do contrato de trabalho, caso isso ocorra. Tem a próxima frase? Eu vou mostrar a próxima também. A próxima, porque é como se fosse, foi outro entrevistado, mas é como se fosse uma continuação dessa ideia, né? Para a gente refletir. Essa prática social dos gerentes, né? Ela também é sinalizada nessa frase. Ele não é visto como fiscalizado, né?
Na verdade, eu tento agir como, olha, você é parceiro do curso, eu preciso de você. Se você não cumpriu se você não cumpriu, os outros todos vão fazer a mesma coisa. E aí, vou falar o quê? Aí todo mundo vai ser penalizado. Então, aqui, por exemplo, em termos de uma análise, né, eu analisei assim, o pronome ele substitui a figura do docente nessa passagem, né, que não é visto como fiscalizado, é um parceiro do curso. Na verdade, fiscalizado vem do verbo fiscalizar, equivalente a vigiar, nominalização como recurso discursivo, e parceiro coloca o docente como cúmplice desse gerente. Isto é, uma expressão de confiança sutil para a mobilização do desempenho. É uma estratégia de naturalização ideológica da ideia de inexistência de um controle do trabalho, a fim de persuadir esse docente a ser um modelo para todos os outros dentro da IES. Né? Uma vez que sobre o efeito da causalidade, da combinação de episódios nessa estrutura textual, se ele não cumpriu, qual será o resultado? Todos os outros vão fazer a mesma coisa. E aí todo mundo vai ser penalizado. E o efeito social disso é qual? Uma responsabilização individual do docente quanto ao comportamento e ao desempenho coletivo da IES. Isso faz a gente lembrar a cultura que a gente vive hoje, né? Que é a cultura do seja um empreendedor de si mesmo. Seja um empreendedor de si mesmo. O tempo inteiro nós precisamos ser um empreendedor de si, né? A nossa carreira está nas nossas mãos, né? Você desistiu. Isso. Desistiu de ser um bom servidor. Isso. E tem uma aceleração social que não nos permite até mesmo dormir, né? Por assim dizer, trabalho, enquanto eles dormem, enfim. Tudo isso, gente, remete muito ao que a professora Ana trouxe para a gente, da crítica organizacional não ser dissociada da análise do discurso. Então, aqui eu trago relações de trabalho, eu trago relações de poder, controle, dominação, ideologia, está tudo aqui nas minhas análises. Mas também eu trago aqui questões textuais, discursivas e sociais do Fairclough. Eu preciso juntar tudo isso no momento que eu estou analisando cada trecho, em uma dissertação, em um mestrado, em um TCC, né? Dissertação, mestrado, doutorado, enfim, tese, tudo. Então, até aqui tudo bem? Eu vou passar para vocês agora algumas dicas de trabalho nessa visão do Fairclough, trabalhos desenvolvidos no nosso grupo de pesquisa aqui da UNB, né? Tem aí o primeiro artigo de coaching, que a gente dialoga, né? Critica um pouquinho esse sequestro da subjetividade aí. Tem também um trabalho sobre análise socioclínica no contexto do trabalho, sua relação com o adoecimento mental de policiais militares no Distrito Federal, do Cledinaldo. Muito bom o trabalho dele também. Tem discurso gerencial, os dois últimos foram os advindos da minha dissertação, que é discurso gerencial e relações de confiança e a instrumentalização. E também dicas dos professores aqui na UNB, como professor também, né? Cursou lá com as professoras, eu também cursei, fui aluna aí das Vivianes, também tive a oportunidade de conhecer a Isabel, entre outras pessoas da Universidade de Brasília, que possuem um grupo de pesquisa muito forte na área de linguística, né? Isabel, Viviane, né? Vieira, Rezende, Carmen, a Cordélia, entre outras pessoas aí que atuam também na área de discurso. No site é possível encontrar, né, todas essas pessoas. E também tem disciplinas aqui na UNB, então quem quiser cursar, mesmo estando no PPGA, é possível cursar, né, disciplina e pedir depois o aproveitamento. Até aqui tudo bem, gente? Prometo usar mais 10 minutinhos para finalizar com a visão de Foucault. Estou curioso para ver a diferença aí das. Sim. Mas curioso porque eu quero aquele esporte, aquele mesmo fragmento. Estou curioso como vai fazer esse 10. Então, inclusive eu coloquei só ali, né? Poder, discurso e silêncio. Como que eu vou explicar tudo isso em 10 minutos? Assim, gente, foi um trabalho de construção na época do mestrado, estudar Fairclough, e na época do doutorado foi um trabalho de construção e estudar Foucault. E aí tudo que eu aprendi ali em Fairclough, né? A noção de poder, estrutura, ideologia, hegemonia, luta, mudança social, enfim. Tudo isso mudou
quando eu fui estudar, né, um pouco da visão do Foucault, certo? Por quê? Qual que é a noção de poder que Foucault tem? O poder, ele não está nas estruturas para Foucault. Aquele desenhozinho do organograma que a gente faz, né, das organizações, as hierarquias, enfim, as posições fixas, né? Foucault não interpreta o poder desse modo. O poder de A sobre B tem que ter uma relação de dependência. Tem até um texto do Emerson, né, que diz sobre isso na disciplina de teorias organizacionais aqui do PPGA. Mas não, é um poder que está situado em toda parte como uma prática social. Ou seja, há relações de poder. E aí eu já vou falar um pouquinho do meu tema de doutorado. Eu fiz uma pesquisa com pessoas trans nas organizações. Então, se eu vou falar, né, de relações de poder, né, e pensar pessoas trans dentro do contexto das organizações e as relações que pessoas trans vivenciam também na socialização que tiveram em instituições sociais de poder como família, escola, igreja, Estado, enfim. As relações de poder, elas perpassam todos esses espaços, mas não como fixas, né, estruturadas ali. O poder não emana, por exemplo, na visão do Foucault, da igreja, a origem do poder, né? A gente não busca essa origem do poder, não emana ali, por exemplo, do Estado, a gente não busca essa origem do poder ali no Estado. Não, o poder está nas relações, né? E o poder, ele atua como estratégia, ele atravessa todo o corpo social, ele se apresenta como um poder microfísico, e sempre onde há poder, há resistência também. Então, mesmo que seja uma força coletiva, né, sempre tem essa relação de poder e de resistência, certo? Foucault, ele tem uma visão, assim, ao longo do tempo também, do poder como disciplina, que era a parte do vigiar e punir ali, né, que era um poder mais físico, de certo modo, de controle dos corpos, o poder da biopolítica, do fazer viver e deixar morrer, o poder produtivo, que esse é um poder que eu me debrucei muito, que é o poder de produzir efeitos sobre as pessoas, é o poder do dispositivo, do saber, do poder saber. O que quer dizer isso? Um poder que produz discursos, né? Um poder que nomeia discursos, que nomeia relações, enfim. E aí, já pegando um pouquinho do poder, né, para falar sobre discurso em Foucault. Foucault, quando ele fala de discurso, ele fala muito de enunciado, de formação discursiva, e da repetição dessas formações discursivas, no sentido de delas se tornarem ordens discursivas, a partir da utilização dos dispositivos de poder e saber. Ou seja, o discurso, ele nomeia, ele produz verdades, verdades são propagadas, né? E verdades moldam o quê? Comportamentos, modo de ser e de agir. Moldam o quê? Nossas práticas discursivas e nossas práticas sociais, né? Então, o discurso, ele vai existir por si só, ele é independente do sujeito, né? Ele é um ato social fragmentado, ele constitui o sujeito, ele não é um discurso fixo, mas um discurso descontínuo e também não apresenta linearidade. E noção de silêncio em Foucault? Noção de silêncio em Foucault seria as entrelinhas? Seria buscar a ideologia? Não, gente. Noção de silêncio em Foucault está muito ligado, né? Não está no implícito, não está no oculto, não está em ideologia, não é o contrário de discurso, silêncio, discurso, contrário, não. Silêncio é também uma prática social, é também um discurso. Inclusive, o tema da minha tese foram faces, né? Faces do silêncio que ecoam sobre as existências trans no contexto socio-organizacional. Ou seja, o silêncio, ele é uma prática discursiva, ele é uma prática social, né? E ele também eu trouxe muito isso na minha tese, ele é uma prática, ele é muito utilizado como uma prática de silenciamento, de interdição e de controle a partir da visão de Foucault, né? Foucault, ele é avesso a método, a modelo, a esquema, a algo uniforme. Então, assim, aqui eu trouxe alguns livros, que eu vou mostrar para vocês também. Esse livro aqui da professora, né, das Vivianes, esse livro aqui também da Isabel Magalhães,
que elas utilizaram o Fairclough, eles são bem, esse livro do Fairclough, eles são bem instrutivos, didáticos, você pega aqui, é um livro assim, como se fosse um manual, né? Já o livro de Foucault, que eu me debrucei, foi esse aqui, esse pequenininho, A Ordem do Discurso, né? Esse livro aqui é incrível, esse livro aqui é incrível, e é a partir dele que a gente tira muitas lições e que a gente vai construindo o caminho, de certo modo, para a nossa análise. Eu também utilizei outros livros aqui, Presenças de Foucault, né, no discurso, Introdução à Análise do Discurso também, que traz vários textos, enfim. São livros que nos ajudam, de certo modo, a entender, né? Então, ele oferece ferramentas possíveis, né? Mas o esforço de Foucault é o dever com a verdade, é um esforço analítico exaustivo e é um olhar, né, sobre teorias, sobre temas. As análises de Foucault, né, elas, de alguma forma, se desdobram em dois conjuntos, a análise crítica e a análise genealógica. E depois há uma passagem, né, da abordagem crítica para a abordagem genealógica. Então, o que seria a análise crítica em Foucault, né? A análise crítica, ela apresenta os procedimentos que controlam, que organizam, que redistribuem a produção dos discursos. Ou seja, a análise dos dispositivos, das regularidades e das práticas discursivas. É o olhar arqueológico que ele fala para a gente, né? Essa análise, ela procura descobrir e descrever as regras que dirigem os discursos. Já o conjunto genealógico, por assim dizer, né, é a parte do estudo de Foucault que vem nos mostrar as formas do exercício de poder, do saber, do discurso-poder e das práticas discursivas de enfrentamento desse poder. Ou seja, é a parte que vai colocar em prática tudo que ele traz ali no seu conjunto crítico, né, de certo modo. Então, ele tem períodos específicos que ele se debruça aí sobre essas análises, né? O olhar arqueológico crítico é em meados dos anos 60, 70, o olhar genealógico é em meados dos anos 60, 70, enfim. Ele sempre vai buscando ali analisar os modos de vida, né? Os saberes de cada época, né? E tem a passagem que está bem colocada aí para a gente, é uma pena que está, né, desconfigurado ali, a passagem da arqueologia para a genealogia, que traz para a gente, né, o livro de Castro nos diz, que é uma ampliação do campo de investigação para incluir de maneira mais precisa o estudo das práticas não discursivas para analisar o saber em termos de estratégia e táticas do poder e para situar o saber no âmbito de lutas. Então, gente, se apropriar da análise do discurso de Foucault é esquecer a análise gramatical, por exemplo. Ele não está buscando análise textual, gramatical, nada disso. Ele está buscando relações de poder. É você analisar as relações de poder que estão postas nos discursos, né? E existem essas telas aqui, elas estão todas na minha tese. Do mesmo modo, não se traz só a análise do discurso de Foucault numa seção ali da metodologia, né? Todos os conceitos de poder, discurso, silêncio, tem que estar em todo o trabalho, que é um olhar teórico-metodológico, né? Por assim dizer. Então, eu vou passar rapidamente, depois vocês podem olhar com mais calma, mas ele traz para a gente ali alguns procedimentos e como esses procedimentos controlam o discurso e o que isso significa, por assim dizer. Existem os procedimentos de exclusão que são externos ao discurso, como, por exemplo, a interdição, que é você não ter o direito de dizer tudo, você não pode falar tudo, você não pode falar qualquer coisa. Ou seja, nossos discursos são controlados. No campo da sexualidade, a gente sabe muito bem como é isso, né? Outro modo de controle do discurso, separação e rejeição. Você separa a palavra que é considerada verdadeira, validada, da palavra que não tem importância, da palavra que é rejeitada, que é nula. Você separa ali o verdadeiro e o falso. Ou seja, você separando o verdadeiro e o falso, isso vai nos levar a novas formas de saber, a novas pedagogias, né? Aí tem os procedimentos também de rarefação
do discurso, que são internos ao discurso. Eles fazem o quê? Classificam, ordenam e distribuem o discurso. E quais são os tópicos aí que ele traz para a gente, né? Que ele traz para a gente. Comentário, ou seja, você exerce comentário a partir de narrativas maiores, de textos religiosos existentes, textos jurídicos, científicos. Você produz novos textos. A gente pode ter que ter produzindo novos discursos, mas eles estão arraigados, né, em discursos aí, parte de narrativas maiores, de um saber poder maior, né, por assim dizer. Tem o autor ali, que é a questão do princípio de agrupamento dos discursos, a unidade de origem de suas significações, com foco na coerência. Tem a disciplina, ou seja, o discurso de um modo que ele está sempre reatualizando regras com função restritiva, coercitiva. Na seção de rarefação dos sujeitos que falam, né, há também os sistemas de restrição, de autorização, e ele traz para a gente ali o ritual. O efeito de verdade está relacionado ao ritual, que deve sempre acompanhar o discurso, um ritual que autoriza ou não o sujeito a formular um determinado discurso, um ritual de casamento, por exemplo, né? Como é esse discurso, né? No casamento, por exemplo, a sociedade do discurso, os sujeitos autorizados a falar são limitados a um determinado número. Quem é que tem autoridade, né, de fala, de promulgar discurso na sociedade e de fazer com que esses discursos, de certo modo, se tornem ordens discursivas? E quem, por outro lado, por exemplo, são os grupos doutrinários, que são as pessoas que pertencem previamente a esses discursos que são, de alguma forma, propagados, né? E que difundem esses discursos, se apropriam socialmente desses discursos, né? A partir do momento que você se sujeita a esse discurso. Então, todo esse quadro também está disponibilizado na tese, né? A tese, de certo modo, né? O que eu pesquisei na tese? Só para fechar aí para vocês. Eu busquei articular... Aqui, então, acabam constituindo categorias de análise. Sim, sim. Tem um professor que ele, inclusive, ele ressaltou muito, né, a construção desse quadro, que eu trouxe os conceitos de Foucault, enfim, né? Isso aí, você vai se apropriando desses conceitos que ele traz no momento das suas análises. E aí você pode decidir sobre o que você vai se debruçar mais. Você vai se debruçar mais, né, sobre, por exemplo, os procedimentos de rarefação, que é você, né, pensar ali a rarefação dos sujeitos, por exemplo, que falam, que é justamente analisar as sociedades do discurso, analisar os grupos doutrinários e a apropriação social desses discursos e a relação social de poder que existe tudo isso, né? Então, não existe, igual no Fairclough, que a gente tem que utilizar análise textual, discursiva e social. Não, você utiliza conceitos de Foucault para fazer análise do discurso. Eu, de certo modo, tentei utilizar todos esses conceitos aqui, nas minhas análises. Então, ora aparece um foco mais por exemplo, né, na apropriação social do discurso, ora aparece um foco muito grande nessa questão da interdição, quando eu analiso as práticas de silenciamento de pessoas trans, né, enfim. Eu busquei na tese articular as noções arqueológicas e genealógicas com um enfoque principal na lente teórica genealógica, tendo em vista a compreensão das práticas culturais pautadas em padrões heterocisnormativos e seus efeitos sobre as pessoas trans. Só para a gente entender, né? Eu busquei entender as noções de poder e as práticas culturais que existem nos contextos organizacionais e que são pautadas em padrões que esperam que todas as pessoas sejam heterossexuais, que esperam que todas as pessoas sejam cisgêneras, que se identifiquem com o seu gênero atribuído no nascimento, né? E que isso é visto e normatizado na sociedade como algo normal, natural, né? O errado, né? O dissoante, o diferente é você não ser heterossexual, não ser cisgênero. Então, de acordo com esse padrão cultural, eu busquei compreender, né, o efeito de tudo isso na vida das pessoas trans em todos os espaços sociais, não só organizacionais. Então, eu trago na tese também
as vivências das pessoas trans nos relatos que elas falam sobre o que elas viveram na igreja, na família, na escola, no Estado, ou seja, instituições sociais de poder aí que, de alguma forma, moldam as condutas, né, das pessoas na sociedade, interferem nessa nossa socialização, né, em termos discursivos, ao propagar e ao disseminar, né, todos esses discursos que nós nos apropriamos e reiteramos, inclusive, muitas vezes banalizamos, que era um momento que a gente cria e propaga as violências e sustenta as violências sociais, as discriminações, os preconceitos, né, na nossa sociedade. Então, eu busquei ali como objetivo geral analisar as faces do silêncio que ecoam nas existências trans, no contexto socio-organizacional, e como que as pessoas trans reagem a fim de combater desafios, impasses e possíveis transfobias. Né? Então, aqui tem como se fosse um descritivo, né, das sessões que foram utilizadas na tese. Então, faces do silêncio social, pensando essa cultura heterocis normativa de gênero, de sexualidade, de corporalidade, toda essa influência. Faces do silêncio social, pensando na influência da família, da escola, da igreja, do Estado. Aí eu me debruço sobre trabalho e organizações, por exemplo, olhando, né, as práticas de silenciamento das pessoas trans no contexto das organizações. Me debruço também sobre a diversidade e a responsabilidade social, que nem sempre são caminhos incrustados nas organizações, há muita dissonância, né? Há muita prática discursiva diferente de prática social. Me debruço também, ao final, sobre o silêncio trans e a passagem do silêncio para a voz como uma forma de resistência no contexto socio-organizacional, né? E aí eu tenho, assim, algumas frases, eu vou falar uma que eu já passei um pouquinho do tempo aqui, mas nessas análises, né, eu busquei sempre o caminho metodológico, de certo modo, que eu construí em Foucault foi fazer uma leitura dos enunciados, identificar regras de formação, procedimentos de controle discursivos, né, que, de alguma forma, estabelecem as regularidades enunciativas. Eu busquei também identificar a posição dos sujeitos no discurso, aprender as condições históricas e descontínuas que interferem nos enunciados, nas formações discursivas. Ao analisar os enunciados, por exemplo, né, e as formações discursivas, os discursos, eu levei em conta suas especificidades, mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu utilizei de ferramentas específicas para tal, né? Eu tomei como referência a experiência de vida de pessoas trans e busquei articulações do poder e saber, né, nesse campo, que produz, que reforça, que sustenta as próprias relações de poder. Eu também busquei entender as formas, né, pelas quais as pessoas trans elas tomam propriedade do discurso e do silêncio a fim delas resistirem, né, a possíveis atos transfóbicos. E com o olhar genealógico, tudo isso me ajudou a descrever, né, mesmo diante da impossibilidade de libertação da própria história, da condição de vida, que há microprocessos de resistência que podem ser, de alguma forma, erigidos socialmente por pessoas trans na nossa sociedade, certo? E aí, gente, eu vou mostrar só esse trechinho aí para vocês, né, de uma pessoa trans, o Ricardo, diz assim: o mundo tem uma visão muito binária, né? Então, até o fato da minha transição, né? Assim, a pessoa tem que colocar em uma caixinha, ou homem ou mulher. Então, quando eu gerava dúvida, né? Eu via as pessoas procurando algum marcador, tipo associar os meus seios para ver, para me colocar em alguma caixinha, ou homem ou mulher. Então, o mundo é totalmente cisnormativo e binário. E aí o Ricardo, um homem trans, diz, né? Primeiro, a gente nunca é uma possibilidade, né? Você ser trans, na verdade, quando se ouve falar de trans, travesti, sempre é uma conotação negativa. Então, na análise, né, o que eu, de alguma forma, pego nesses trechos, por exemplo? Aqui eu trago conceitos de gênero e sexualidade, por exemplo, quando ele reforça a visão binária, né? Quando ele fala da transição, quando ele fala
da possibilidade de existência ou não como pessoa trans, a inteligibilidade, a falta de reconhecimento que existe na sociedade. Então, eu trago todo esse debate, né, que demarca essas desigualdades sociais que nós vivemos. Mas eu também trago o discurso disseminado como verdade, como saber-poder, que acompanha a vivência de pessoas trans e travestis com uma conotação muito negativa. Então, há um discurso verdadeiro, por exemplo, que é disseminado sobre as pessoas trans de modo arbitrário na nossa sociedade, em termos de negatividade. E é algo, inclusive, conservado hoje em dia, no sentido de depreciar pessoas trans por meio de linguagens pejorativas e de estigmas que são construídos e sustentados, né? E em detrimento dessa negatividade, não há possibilidade de inteligibilidade, que é de existir socialmente, de ser reconhecido em termos de pluralidade de gênero. Então, esses enunciados, né, eles apontam indícios do quê? De uma ordem de discurso sobre gênero que ainda permanece na nossa sociedade e que nos faz acreditar que existem apenas duas formas de existir e de se pensar gênero na nossa sociedade, ou seja, uma mulher cisgênero e um homem cisgênero, né? São pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído ali no momento do nascimento. Então, toda a forma plural, né, de se expressar, de performar gênero, por assim dizer, não é aceitada socialmente. Por quê? Existe um conceito até mesmo da Butler, né, que ela traz para a gente, que é da performatividade, ou seja, há um enquadramento das formas de expressão de gênero. Então, há uma prisão, uma grade, de certo modo, que controla como que a gente performa gênero, ou seja, caixinhas do que é considerado, né, passível de comportamento, de modo de ser e agir para um homem cisgênero, o que é passível de comportamento, de expressão, modo de ser e agir para uma mulher cisgênera, por exemplo. Né? E tudo que destoa disso em termos de sexualidade, de corporalidade, de subjetividade, não é reconhecido. Né? Então, essa análise, ela traz muito para a gente essas questões sociais que a gente precisa, de alguma forma, falar muito, né, para a gente combater, porque é nomeando as violências que a gente deixa de banalizá-las e que a gente constrói novas gramáticas morais para a gente combater, né, de certo modo. Então, a ideia, né, de construir todo esse trabalho foi justamente de provocar na sociedade um desejo pelo conhecimento que, de alguma forma, combate preconceitos, né? Justamente para as pessoas pararem de dizer que, pelos vieses, né, em termos de imaginários aí, de que justificar o preconceito porque não tem conhecimento. Não, a gente precisa propagar esse conhecimento, a gente precisa produzir conhecimento, a academia está aí para isso, como aliada, né? Então, eu me posicionei como aliada nessa pesquisa para produzir esse conhecimento em conjunto com as pessoas trans que participaram do estudo. Sou muito grata, né, a essa participação e espero que o trabalho contribua cada dia mais, não só, né, para as pessoas se debruçarem ali como um modelo de trabalho que utilizou Foucault, por exemplo, também o meu trabalho como modelo de trabalho que utilizou Ferber, não, mas como que a gente pode utilizar, né, tudo isso que foi falado, que foi discutido, para a gente influenciar a sociedade, influenciar para que as pessoas sejam pessoas melhores, ou seja, sejam agentes de mudança social, né? Esse é o meu papel e é o papel de todas as pessoas que eu quero, de algum modo, conviver. Eu quero conviver com pessoas que são agentes de mudança social na nossa sociedade. E eu estou à disposição para as perguntas. Sim, tem as dicas de trabalho que é isso, que é a tese, tem a dissertação da Ana, que também já está, né, disponível. Ela também utilizou Foucault nas análises. Acabou de estar disponível. Ela também utilizou Foucault e tem também mais um trabalho que uma das pessoas do nosso grupo, né, 2 colegas do grupo de pesquisa também utilizaram Foucault, que foi esse último artigo aí também, e que fica como dica aí para vocês. E também tem um grupo em uma faculdade específica que é muito, que eles, né, provocam muito a análise do discurso de Foucault, que é na Unesp, que é na Universidade Estadual ali, né,
de Araraquara, enfim, um grupo de estudo de análise do discurso. Eu estudei muito também pelos vídeos disponibilizados, né? Deixo aí as dicas para vocês. E esses são os nossos contatos aí, caso alguém queira, né, depois no online, enviar algum e-mail para a gente, alguma dúvida, que não seja agora no momento, também a gente está à disposição aí para esses diálogos. Bom,